A gente volta para Brasília agora. O presidente Lula vai divulgar na noite de domingo, véspera de Natal, um vídeo em que vai defender, aliás, a união dos brasileiros e descrever 2024 como, nas palavras de um assessor, o ano de colher o que foi plantado. Quem volta com a gente para contar sobre esse anúncio do presidente Lula é Yasmin Costa. Yasmin, tudo bem? Conta pra gente aí qual que é a expectativa. Vamos lá, Paula. Esse discurso, esse pronunciamento à nação é o pronunciamento de Natal tradicional que os presidentes da República fazem na véspera do Natal. Esse ano, esse discurso do presidente Lula vai ser veiculado em rede nacional de rádio e televisão por volta das 8h30 da noite. E a expectativa é essa, de que ele apresente um discurso efetivamente ali trazendo defendendo, melhor dizendo, a união entre as pessoas, deixar de lado essa questão envolvendo a polarização, apesar da gente também acompanhar nos últimos posicionamentos do presidente da República, nas últimas aparições dele, ele falando, trazendo críticas, tecendo críticas ao governo do antecessor dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que dessa vez ele pregue a união. Além disso, ele também vai fazer um balanço de todo esse primeiro ano de gestão dele, apresentar pontos positivos com relação à retomada de alguns programas, como o PAC, os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida e o programa Bolsa Família, e fazer projeções para o futuro. Uma coisa que também deve ter nesse discurso, nesse pronunciamento de Natal do presidente da República, pontos relacionados, críticas relacionadas ao 8 de janeiro, e vale lembrar, inclusive, que o presidente convocou para o dia 8 de janeiro um ato para rememorar esse dia, para lembrar ali a questão democrática, esse ato que inclusive vai acontecer dentro do Congresso Nacional, no Senado Federal, e vai contar com a participação dos presidentes dos 3 poderes. Então Lula também deve tratar disso nesse pronunciamento de Natal e encerrar agradecendo ao Congresso Nacional, porque a agenda econômica, principalmente a gente acompanhou essa última semana, foi uma agenda intensa e as principais pautas foram as econômicas. Então Lula deve agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação dessas medidas hoje, nesse pronunciamento às 8h30 da noite em cadeia nacional, um pronunciamento de Natal do presidente da República. Paula. Yasmin Costa falando de Brasília. Vamos chamar o Felipe Monteiro para falar sobre isso também, sobre esse pronunciamento do presidente Lula agora no Natal, nessa data tão importante, né, Felipe Monteiro? Fala pra gente. Até anotei aqui essa frase: quem sabe o que planta não teme a colheita, né? O presidente Lula vai fazer esse discurso, ele falou que vai falar sobre o ano de 2024. O que ele deve falar? O que ele quis dizer com essa frase? Aninha, a gente vive um mundo polarizado, não é? E a polarização em si não é um problema. A polarização pode ser uma grande virtude, né? Porque política vive de conflito, não é? Mas nossa polarização traz o que há de mais odioso na sociedade, que é briga, sem nenhuma justificativa. Então, o presidente Lula, na mensagem de Natal, ao que tudo indica, ele vai conclamar a sociedade brasileira a se unir. O que é muito importante, não é? Na data que celebra o nascimento de Cristo, né, eles têm que celebrar uma nova vida. E os brasileiros estão cansados de brigar entre si. Então tem que parar com isso. A gente viu, por exemplo, na sessão na Câmara que promulgou a emenda constitucional que criou a reforma tributária, tanto a oposição se dirigindo ao presidente com palavras de baixo calão, quanto os governistas, né, tendo uma atitude completamente equivocada e arbitrária na sessão, que não tem espaço para uma convivência harmônica. Então, eu espero que o presidente Lula, ao fazer essa mensagem de Natal, conclamando os brasileiros a se unirem, não é? Ele realmente também efetiva, não só com palavra, essa vontade dele, não é? Porque o presidente da República tem que buscar, sim, a pacificação do Brasil. Ele é presidente de todo o Brasil. Então, não adianta nada ele, na mensagem de Natal, conclamar os brasileiros a se unirem e, na atitude do dia a dia, ele ter condutas que, na verdade, separam, não é? Então, eu imagino que o presidente da República, nessa mensagem natalina, ele vai sim conclamar a sociedade a se unir, vai sim conclamar a sociedade a ter uma
conduta política muito mais pacífica, de modo as pessoas terem uma relação muito mais harmônica entre si. Eu posso odiar determinada ideologia, mas eu não posso odiar o emissor dessa ideologia. Pelo contrário, eu amo quem pensa diferente de mim, porque quem pensa diferente é o que faz a sociedade e eu elaborar melhor as minhas ideias. Então, nesse sentido, o Lula tem que conclamar a sociedade brasileira a se unir e parar com essa polarização odiosa, né, que está vivendo no Brasil e no mundo como um todo.